Estamos aí a menos de um mês da nossa consagração. O padre gostaria hoje de dar a vocês uma formação que é complementar ao tratado. O tema que o padre vai tratar hoje não é especificamente nenhum dos capítulos do livro, mas é algo que tem tudo a ver com o que nós estamos fazendo. Nós iniciamos, no dia 9, os exercícios espirituais em preparação para a consagração. E vocês puderam reparar que os exercícios eles são compostos de orações vocais, tem orações para você recitar e tem ali um texto para meditação. Então, penso que seria muito valioso para nós compreendermos um pouquinho sobre como fazer uma boa oração vocal e como nós podemos aprender a meditar, certo? Quando nós falamos de oração, nós temos que levar em consideração o seguinte: a oração para nós cristãos, para nós católicos, é questão de vida ou morte. Ou seja, não existe para nós a opção de não rezar. Ok? Porque a oração, ela é a alma da nossa alma. É por meio da oração que nós recebemos o Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, a nossa alma ela morre. Aqueles que são condenados ao inferno são pessoas que não tinham o Espírito Santo na sua própria alma e, portanto, morreram. A morte mais terrível é a morte eterna. Ora, como é que nós vamos ter vida eterna se nós tivermos em nossa alma o Espírito Santo? Se nós tivermos a graça de Deus em nossa alma. Esta graça, o Espírito, é derramado sobre nós por meio da oração. Por exemplo, olhe os apóstolos depois da ascensão de Jesus aos céus. O que é que eles fazem depois que Jesus ele sobe aos céus? Eles permanecem 9 dias com Nossa Senhora, trancados no cenáculo, pedindo o Paráclito, pedindo o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, eles foram revestidos da força do alto e capazes de testemunhar o Evangelho a todas as criaturas. E não só, eles foram capazes de ser fiéis a nosso Senhor. Veja, antes de Pentecostes, nós vemos os apóstolos muitas vezes vacilando. Veja Judas, traiu nosso Senhor. Veja Pedro, negou nosso Senhor. Veja os outros apóstolos, no momento que Jesus mais precisou deles, que foi na cruz, eles foram embora. Por quê? Ainda lhes faltava a força do alto, o Espírito Santo. Esta força do alto, esse Espírito Santo, ele só veio porque estes homens permaneceram em oração. Para o Espírito vir, foi necessário, primeiro, é claro, que o Verbo se encarnasse, Jesus fizesse homem, morresse por nós, dando a sua vida na cruz, ressuscitasse e subisse ao Pai. A promessa era essa: eu vou para o Pai e então eu irei enviar o Paráclito. Agora, qual é a condição para eu receber o Paráclito? Que ele vai enviar é fato, Jesus vai enviar o Espírito Santo. Agora, qual a condição para eu receber ele? Rezar. Por isso, a vida de oração para nós é questão de vida ou morte. Se nós não rezarmos, nós morreremos. Santo Afonso ele diz isso: quem reza se salva, quem não reza se condena. Nossa Senhora, quando ela apareceu em Fátima, para aquelas 3 criancinhas, que nós conhecemos muito bem, eu sempre gosto de usar esta passagem da aparição de Nossa Senhora. Nossa Senhora apareceu para Lúcia, para o Francisco e para a Jacinta. A Jacinta era mais novinha, tinha 8 aninhos de idade. O Francisco tinha 9. A Lúcia tinha apenas 12 anos. Eles moravam em Portugal, no interior, na zona rural, lá para as bandas da Cova da Iria. O fato é que Nossa Senhora, quando apareceu para as crianças, em uma das ocasiões, a Lúcia perguntou para Nossa Senhora. Parêntese, uma curiosidade. A Lúcia, ela via Nossa Senhora, ela ouvia Nossa Senhora e conversava com Nossa Senhora. A Jacinta, ela ouvia Nossa Senhora falar e via ela também, mas não falava com Nossa Senhora. O Francisco só via, coitado. Ele não falava e não ouvia a voz de Nossa Senhora.
E era até curioso, porque às vezes Nossa Senhora dava uma mensagem, falava coisa para as meninas, e então ele ficava curioso, né? Nossa Senhora ia embora, foi, e aí, o que ela falou, né? E aí Nossa Senhora falava que não era para contar, era para guardar segredo, né? Aí as meninas, não, Nossa Senhora falou que não era para contar. Coitadinho do Francisco, né? Pois bem. Lúcia perguntou para Nossa Senhora, mãe, eu vou para o céu? Nossa Senhora respondeu prontamente, sim, você vai para o céu. E a Jacinta? Sim, ela também vai para o céu. Nossa, que maravilha, nós vamos para o céu. Ficaram felizes, né? E o Francisco? Nossa Senhora respondeu, o Francisco? Sim, ele vai para o céu. Mas terá que rezar muitos terços. Ou seja, uma criança de 9 anos de idade que morava no interior, que não tinha acesso a ocasiões de pecado, não tinha, imagina, smartphone, essa doido. Você acha que o Francisco tinha rede social? Não tinha. Não via Big Brother, não via novela, entende? Não era exposto a séries, filmes, músicas, funk, lambadão. Deus o livre, coitado desse menino. E, no entanto, Nossa Senhora diz que ele irá para o céu. Mas ele vai ter que rezar muitos terços. Por isso eu te pergunto, meu filho, minha filha, você vai para o céu? A que custo? Ou seja, o quanto que nós teremos que rezar para irmos ao céu. Isso aqui precisa cair no nosso coração e nos convencermos que nós só iremos ao céu se nós rezarmos. Por que que nós só iremos ao céu se nós rezarmos? Padre, o céu não é uma graça gratuita que Deus nos concede? Como que o senhor fala agora que tem que rezar? Parece que a gente está comprando o céu. Parece que o fato de nós rezarmos vai fazer com que Deus se constranja a nos dar o céu. Que absurdo! Os nossos irmãos evangélicos, eles muitas vezes nos questionam acerca disso. Quando eles colocam essa dicotomia entre fé e obras. Não, imagina, para você ir para o céu, basta que você creia. Basta que você dê a adesão da fé. O que é que tem a ver as obras? As nossas obras, elas não são suficientes para conquistar o céu. É verdade. As nossas obras não compram o céu. As nossas obras, elas não constrangem Deus. Isso é verdade. Então, tá vendo? Para que rezar? Veja, nós devemos rezar não por causa de Deus, mas por causa de nós. Se nós não rezarmos, o nosso coração não se dispõe a receber o céu. O problema está em nós. É igual aquelas pessoas que dizem assim, não, imagina, se acha que Deus vai condenar alguém, Deus é bom. Veja, é claro que Deus é bom. Isso não está em questão. A pergunta é, e você? Você é bom? Ou seja, a maldade está em nós. Se uma pessoa é condenada, não é porque Deus é mau. É porque a maldade estava nela, naquela pessoa. Ela tinha um coração mau. Da mesma maneira, nós precisamos compreender que a oração é uma necessidade nossa, não de Deus. Nós que precisamos, por meio da oração, dispor o nosso coração para a ação de Deus. Se nós não fizermos isso, Deus não irá nos constranger. Isso aqui, minhas filhas, meus filhos, fica bem claro, tem que ficar muito claro. Deus não nos constrange. Deus não põe uma arma na nossa cabeça e diz, creia. Claro que não. Todo ato de fé é um ato da nossa liberdade, que se abre a Deus. Ora, esta liberdade, ela se torna cada vez mais disposta à medida que nós rezamos. À medida que nós nos abrimos diante de Deus. Por isso nós precisamos rezar. São Padre Pio, ele rezava 100 terços por dia. Agora você imagina. Ele rezava 100 terços por dia. Uma vez chegaram uma paroquiana, né, lá, sei lá, né, chegou curiosão. Falei, padre, quantos terços o senhor reza por dia? Ah, rezam 100 terços. Mas como que o senhor consegue fazer isso? Padre Pio devolveu a pergunta. Uai, como que você não consegue? Ou seja, a vida de oração é a condição normal. Se nós não rezamos, nós estamos em uma condição anormal. Às vezes nós olhamos pessoas que rezam e nós achamos incrível. Nossa, ele reza, que incrível. Não, mas aquilo é o ordinário. Aquilo
É o normal. O pecado nos jogou em uma condição de anormalidade, para não dizer monstruosidade. Por quê? É uma coisa monstruosa nós não nos relacionarmos com o nosso papai. É uma coisa monstruosa nós não termos tempo para o nosso pai. Um pai que nos deu tudo. Um pai que nos sustenta, um pai que nos ama. Meus filhos, minhas filhas, nós não temos tempo para rezar. É uma aberração. É uma coisa muito estranha. Por isso, nós precisamos fazer todo o esforço para vencer todas as barreiras que nos impedem de rezar. As principais barreiras que nos impedem de rezar são as mentiras que nós contamos para nós mesmos e o diabo conta para nós. Nós mentimos para nós mesmos. Ah, não tenho tempo. Ah, a vida é corrida. Ah, está tudo muito difícil. Ah, estou precisando de um momento tão difícil, padre. Não consigo rezar. Nós vamos mentindo para nós. Mentiras que tentam justificar o injustificável. Mentiras que vêm do diabo. Não, fica tranquilo. Não se cobra tanto. Para quê? Não precisa ser tão radical. Ah, não. Você está cansado. Vai. Deus te entende. Ou seja, o diabo vai nos enganando. Para que nós não tomemos a firme decisão de rezar. E isso é um problema. Eu aprendi uma expressão aqui na Baixada Cuiabana que eu gosto muito assim, né? Quem não reza vira bicho. Não sei se vocês já ouviram isso. É isso mesmo. Quem não reza vira bicho. Ou seja, o fato de nós não rezarmos faz com que nós nos afastemos de Deus. Ao nos afastarmos de Deus, não é que nós deixamos de ser santos. Mais do que isso, ao nos afastarmos de Deus, nós perdemos a nossa humanidade. Veja a enxurrada de notícias desastrosas, trágicas, que nós recebemos nos últimos dias. Sim ou não? Coisas horríveis. Maldades, assim, que choca. Meu Deus, como pode um ser humano agir assim? É muito simples, é só parar de rezar. Você quer agir assim também? Para de rezar para você ver. Você vai fazer a mesma coisa. Se vocês acham que vocês ouvem tragédias, é que vocês nunca sentaram no confessionário. Experimenta um dia sentar no confessionário e atender confissão. Não, não experimenta. Isso é só para mim. Não. Só para o padre. O padre senta no confessionário e ouve almas e mais almas que vêm apresentar as suas mazelas, as suas fragilidades, os seus pecados. Nós poderíamos resumir tudo em uma única frase: deixaram de rezar. Se nós rezarmos, nós não pecamos. Porque, claro, se eu rezo, eu estou perto de Deus. Se eu estou perto de Deus, vou ter força para lutar contra o pecado. Eu não vou pecar. Entendem isso, meus filhos? Se nós não rezarmos, nós viramos bicho. Portanto, para nós, a questão da oração é questão de vida ou morte. Quando nós rezamos, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos estabelecendo uma relação com Deus. E não é qualquer tipo de relação, mas é uma relação de amizade. Deus quer ser seu amigo. Um amigo íntimo. Por isso ele se encarnou. Por isso ele se fez homem como você. Deus desceu do céu para nos olhar nos olhos e dizer que nos amava, a fim de conquistar a nossa amizade. Deus fica mendigando a nossa amizade. Quando nós rezamos, nós estabelecemos este vínculo de amizade. Isso é isso mesmo. Você veja, João 15,15. Jesus diz: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos. Pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. É próprio dos amigos trocarem confidências. O que é que Nosso Senhor veio fazer aqui na terra? Contar os segredos do Pai, o segredo do seu coração. Ele veio nos fazer confidências. Isso é próprio de amigo. Agora, olha quanta indelicadeza. Deus, Ele se dispõe a vir cá na terra, se encarnar, viver a nossa vida,
para ter uma relação próxima e íntima conosco, e nós fazemos pouco caso. Nós simplesmente desprezamos ele. Ah, não, daqui a pouco, Jesus, eu estou muito ocupado. Eu tenho outras coisas mais importantes do que você. Veja que indelicadeza. Veja que atitude mais sem nexo. Não faz sentido isso. Você imagina que uma pessoa muito importante queira ser seu amigo. Sei lá, uma pessoa que tem exército, que tem muito dinheiro, que tem poder, tem influência, uma pessoa muito notável, uma pessoa famosa, e deseja ser seu amigo. Quem aqui de nós colocaria barreiras a uma amizade sincera como essa? Muito pelo contrário, acharíamos muito conveniente, porque é claro, quando nós temos uma amizade sincera, existe uma partilha dos bens entre os amigos. De tal maneira, se uma pessoa como essa quisesse ser nosso amigo, nós acharíamos muito bom. Ora, ninguém mais e ninguém menos do que Deus deseja ser nosso amigo. Não é que Deus seja poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo está debaixo do poder dele. Não é que Deus ele é rico. Ele criou o céu e a terra, entendeu? Não é que Deus tem ouro. Ele criou o ouro, entendeu? Tipo, é só isso, entendeu? Ou seja, não é que Deus ele é bom. Ele é a própria bondade. Isso significa que colocar resistência à amizade que Deus deseja estabelecer conosco é no mínimo insensatez. É loucura. O salmista, ele diz assim, acerca da nossa resistência em estabelecer amizade com Deus. Ele diz assim, Salmo 31, versículo 9. Não queirais ser semelhante ao cavalo ou ao jumento, animais sem razão. Ou seja, não querer ser amigo de Deus, não querer rezar, é nós nos assemelharmos aos animais, às bestas. Animais sem razão, ignorantes. Porque se nós tivéssemos juízo, nós rezaríamos. Se nós fôssemos minimamente sensatos, nós rezaríamos. Pois bem, tendo dito isso, vamos olhar propriamente para a oração. Por quê? Eu sei que vocês rezam, graças a Deus. Então, gastei um tempo aqui falando com as paredes. Isso não se aplica, talvez uma parte, mas não se aplica tudo a você, né? Graças a Deus. Você reza. Há trancos e barrancos, tá bom, né? Tudo bem, eu entendo, né? Mas vamos melhorar, com a graça de Deus. Vai dar tudo certo. Amém, Jesus. Isso. O fato é que muitas pessoas rezam, mas acabam que rezam mal, por falta de instrução. Então veja, não é suficiente rezar, nós precisamos rezar bem. Então como é que reza? A vida de oração, porque ela é uma relação de amizade com Deus, então essa amizade admite graus, ok? Em uma amizade, nós, à medida que vamos sendo mais íntimos daquela pessoa, a nossa relação, ela tem nuances novas, ela progride, ela avança, ela vai para águas mais profundas. Com Deus é a mesma coisa. Por exemplo, a maneira de você lidar com um desconhecido é uma forma. A maneira de você lidar com uma pessoa familiar é outra. A maneira de você lidar com um amigo é diferente. O melhor amigo, nossa, se for com seu marido, então, poxa vida. Ou seja, a intimidade que você tem com aquela pessoa muda a maneira de você lidar com ela. Isso também se aplica a Deus. Quanto mais íntimo nós somos de Deus, essa intimidade irá implicar modos, maneiras novas de nós lidarmos com Deus, de nós nos relacionarmos com Deus. Como é que nós chamamos isso? Nós chamamos de graus de oração. A teologia católica, ela nos apresenta, tendo por base o Santo Evangelho e a experiência dos santos, 9 graus de oração. O primeiro grau de oração, e o mais simples, é a oração vocal. A oração mais elevada e mais íntima é a união transformante. Nós precisaríamos aprender a rezar de tal maneira que, à medida que nós rezamos, nós vamos nos tornando cada vez mais íntimos de Deus e essa intimidade
vai nos possibilitando nos relacionar de maneira mais profunda com Deus, mais íntima com Deus, ok? O padre vai falar basicamente do primeiro grau de oração, que é a oração vocal, e o segundo grau de oração, que é a oração de meditação. No canal do YouTube, tem lá um curso chamado Caminho de Oração. Eu chego a mencionar até o terceiro grau de oração. A última aula eu anuncio o terceiro grau de oração, que é a oração afetiva. Com a graça de Deus, vai ter continuidade esse curso. E aí o padre pretende ir adiante e apresentar os outros graus de oração na medida do possível. Vamos nos ater a esses dois primeiros graus, porque os exercícios espirituais que nós estamos fazendo dizem respeito principalmente às orações vocais e à meditação. Então vamos lá. O que é propriamente oração? Qual é a essência da oração? O que é que significa rezar? Rezar significa o seguinte: a oração é uma elevação da alma a Deus, a fim de fazermos súplicas, a fim de adorá-lo, a fim de louvá-lo e render-lhe graças. Ou seja, quando nós rezamos, basicamente nós elevamos a nossa alma até Deus, para que a nossa alma, na presença de Deus, possa pedir as graças que nós precisamos para nos convertermos, crescermos na virtude, etc. A nossa alma se eleva até Deus para adorá-lo, para louvá-lo, para render-lhe graças. Isso significa que, se eu rezo e a minha alma não se eleva a Deus, tem um problema aí. Padre, o que é que significa elevar a alma? Significa que a minha alma vai ter que sair do corpo e subir, tipo, no céu? Então, acho que é melhor rezar dentro do avião, né? Que pelo menos está mais perto, né? Porque daqui de baixo, né? Eu olho para cima, está muito longe. É isso que significa elevar a alma? Não. Elevar a alma significa o seguinte: a nossa alma, ela se move de acordo com um negócio chamado atenção, ou melhor dizendo, interesse. Onde está a sua alma? Naquele lugar que você tem interesse. Ou seja, onde a sua atenção está presente. Tem pessoas que têm muito interesse em, sei lá, comprar coisas. Ela passa o dia inteiro pensando, pesquisando coisas para comprar. Aquilo é algo que exerce uma força de atração muito grande para ela. Aquilo é um ponto de interesse. De tal maneira que quando ela está no celular olhando a Amazon, a Shopee, olhando, sei lá, a AliExpress, olhando, sei lá, a Magalu, sei lá, o Mercado Livre. Aquilo é capaz de prender a atenção dela de tal maneira que você pode falar, morrer de falar com ela, que ela nem ouve o que você está falando. Já teve essa experiência, sim ou não? Tem pessoas que têm, sei lá, um grande interesse em série, jogos, sei lá. De tal maneira que quando a pessoa está com a atenção focada naquilo ali, você pode morrer de falar com a pessoa que ela não presta atenção em você. O que ela está fazendo? Ela está não elevando a alma, mas ela está rebaixando a alma dela. Por quê? Aquela coisa que é o foco de atenção dela é uma coisa inferior à dignidade dela. A dignidade dela é um ser humano e ela deveria ser capaz suficiente de ter domínio sobre os seus impulsos para não ser arrastado pelos seus vícios, não ser arrastado pela compulsão, seja por comida, por prazer, sei lá, o que vício exerce um poder sobre aquela alma. Nós, seres humanos, deveríamos, por causa da nossa dignidade, ser senhores de si e termos controle sobre essas coisas. Mas, como essa alma, ela se rebaixa, então essa coisa começa a exercer um poder despótico, de império sobre essa alma. Então ela teve um rebaixamento da alma e não uma elevação da alma. Mas a alma dela se moveu.
Ora, a oração vai ter que ser mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de rebaixar a alma, nós vamos ter que elevar. Elevar significa colocar a alma, ou seja, colocar o nosso interesse, colocar a nossa atenção em uma coisa mais elevada que a nossa própria dignidade. Que coisa é essa? Deus. O que é superior ao homem? Deus. O que está acima de nós? Deus. Portanto, quando eu volto a minha atenção, ou seja, o meu foco de interesse para Deus, aquilo exerce um poder na minha alma que ela se volta para Deus. E na presença de Deus, ela então se relaciona com Deus. Se relaciona como? Primeiro, conhecendo, segundo, amando. É igual na compra. Quando você vai pesquisar um trem para comprar, você coloca toda a sua alma naquilo ali para poder conhecer aquela coisa. Vamos ver se esse produto é isso mesmo ou não, para ver se, né, eu não vou cair no golpe. Às vezes, na foto, né, no tutorial é 1000 maravilhas, mas vamos ver as especificações, vamos ver os comentários de quem já comprou aquele produto, ou seja, com a minha inteligência eu estou fazendo um esforço de conhecer aquela coisa. À medida que eu conheço aquela coisa e eu vejo que aquilo é bom mesmo, o meu coração começa a amar aquilo ali. Não, eu quero, nossa, eu preciso daquilo ali, gente, porque quando eu tiver aquela bolsa, mas amor, você tem 50, não, amor, você não está entendendo, aquela bolsa é diferente, mas amor, você já tem pelo menos 50 bolsas, não, você não está entendendo. Eu entendo de bolsa, aquela é diferente. Eu preciso dela. Você não tem ideia. Ou seja, o coração dessa pessoa está naquilo ali. Ela está amando aquele trem. Amar aquele trem, no caso, não é um trem, é a bolsa. Amar aquela bolsa significa o quê? Desejar ela. Quando nós conhecemos algo e nós vemos que aquilo tem uma bondade, existe um bem ali, o nosso coração começa a desejar aquela coisa. Esse desejo só é saciado se eu comprar a bolsa. Quando nós vemos uma razão de bondade naquela coisa, nós começamos a desejar ela. Esse desejo só é saciado quando eu tomar a posse. Aí eu amo a coisa. O amor, ele vai me levar à posse. A hora que eu tenho a bolsa no meu braço, eu amo essa bolsa. Pois bem, como é que esse desejo, essa posse se deu? Ora, foi pelo conhecimento. Como é que esse conhecimento se deu? Bom, você teve que colocar a sua atenção naquela coisa. Vocês estão acompanhando o raciocínio do padre, sim ou não? Ora, a oração vai ser a mesma coisa. O que é que nós temos que fazer na oração? Colocar a nossa atenção em Deus. Para quê, padre? Para conhecê-lo. À medida que eu conhecer Deus, eu irei conhecer a sua bondade, o bem que Ele é. Ora, à medida que eu conheço a bondade de Deus, o bem que Ele é, e não é que Ele é um bem qualquer, Ele é o sumo bem, o meu coração passará a desejá-lo. E eu não irei descansar enquanto eu não possuí-lo. A posse de Deus é a santidade. Ora, onde é então que eu faço? Onde é que eu conheço Deus? Como é que eu faço para conhecer Deus? É na oração. Onde é que eu faço? Onde que eu realizo meus desejos, Padre? É na oração. Em que lugar eu tomo posse de Deus? É na oração, é tudo na oração. Na oração eu conheço, desejo e tomo posse de Deus. Por isso, então, a oração será esta elevação da alma até Deus. Padre, onde é que está Deus? Isso é importante. Porque se eu preciso me elevar até Ele, é bom que eu saiba onde Ele está. Bom, Deus está em primeiro lugar presente na Eucaristia. Jesus está presente na Eucaristia. É o próprio Deus. Só que a Eucaristia tem algumas dificuldades. Você só pode comungar no máximo 2 vezes no dia, sendo que a segunda comunhão do dia tem que ser dentro da missa, não pode ser fora da missa, não pode ser celebração da palavra. A Eucaristia, depois que você comunga, ela permanece a presença real de Jesus por cerca de 10 a 15 minutos, depois você já não tem mais a presença de Jesus. Às vezes a igreja está fechada. Então nós temos uma dificuldade aí de nos unirmos a Deus
apenas pela Eucaristia. A Eucaristia é o grande instrumento, precisamos comungar. Onde mais Deus está presente, Padre? Bom, Deus está presente no universo, porque Ele criou o céu e a terra, Ele está presente em todos os lugares. Ah, Padre, mas é muito vago o universo. Sim, é verdade, é muito vago, mas assim, quando a gente vê uma bela paisagem, nós nos remetemos a Deus. Ah, Padre, mas eu não consigo ficar vendo paisagem todo dia, eu consigo ir para a Chapada, sei lá, uma vez por mês, cada 15 dias, consigo fazer uma viagem por ano, talvez duas, para algum lugar bonito. O resto, eu moro em Cuiabá, Padre, que é centro-oeste. Olha essa seca maravilhosa que a gente está agora em setembro, essa paisagem linda que está à nossa volta. É tudo deprimente. Setembro, agosto, setembro e outubro são meses depressivos, naturalmente. Porque você olha a sua volta, está tudo feio, seco, empoeirado, fumaça, calor desgraçado. Deus o livre. Me ajuda aí, Padre. Ora, Deus está presente na alma do justo. Se você é batizado e está em estado de graça, Deus habita a sua alma. E se Deus habita a sua alma, onde quer que você esteja, Deus aí está presente. Ou seja, quando nós rezamos, a nossa alma deve se elevar para onde? Para o mais íntimo do nosso coração. Por isso que a oração, ela precisa, para ser eficaz, ser marcado por 5 elementos. Vamos lá. Quais são os 5 elementos que devem conter a nossa oração para que ela seja eficaz? Primeiro elemento, recolhimento. O que é que significa recolhimento? Significa o seguinte, vamos lá. Todos vocês conseguem enxergar essa Nossa Senhora atrás da minha cabeça? Sim ou não? Vamos fazer um exercício aqui agora, tá? Vamos lá. Todo mundo senta bonitinho, olhem para Nossa Senhora. Esquece o padre aqui agora, na sua frente, olha só para Nossa Senhora. Mas olha para Nossa Senhora reparando os detalhes da imagem. Ou seja, a fisionomia do seu rosto, a posição da mão, a cor do seu vestido. Olha como quem está querendo descrever essa imagem. Imagina que você vai descrever isso para alguém. Vai lá, olha com riqueza de detalhes. Pronto, já está bom. O que você pensou enquanto você estava olhando para a imagem de Nossa Senhora? Nada. Por quê? Você estava recolhido. O que é o recolhimento? É a atenção detida em um objeto. Quando você põe a sua atenção em determinado objeto, você se recolhe. Você não pensa em mais nada. Você só está prestando atenção naquela coisa. É o seu foco de atenção. Isso chama recolhimento. Agora vamos fazer o segundo exercício. Ao invés de olhar para a imagem, abaixe os seus olhos, mantenha os olhos baixos, não precisa fechar necessariamente, mas os olhos baixos de tal maneira que você não consiga me enxergar e nem enxergar quem está necessariamente na sua frente. Agora se recorde da imagem. Lembra aí de como que era a imagem de Nossa Senhora. Pronto, conseguiu lembrar da imagem? Sim ou não? Ótimo. Pergunto, você estava mais concentrado e recolhido, com a cabeça erguida, olhando para a imagem, ou com os olhos baixos, tentando recordar da imagem? Você estava mais dentro de si, você estava fazendo um esforço maior de entrar dentro de si, olhando para o alto, para a imagem lá fora, ou baixando os olhos e tentando ver a imagem dentro de vocês? Qual das duas experiências você estava tentando entrar mais dentro de si? A primeira ou a segunda? Pronto. Essa é a atitude da oração. É a primeira atitude do foco de atenção com a segunda atitude de entrar dentro de si. Isso é recolhimento. Então, o recolhimento significa o seguinte: você vai fazer o esforço de voltar para dentro do seu coração e colocar a sua atenção em Deus. Deus que está presente na sua alma. Padre, como é que nós fazemos isso? Bom, nós fazemos isso da seguinte maneira. Na oração vocal, nós fazemos isso por meio da prece, que ela é
vocalizada. Você pode fazer a prece tanto Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso que sais dos céus, ou bem baixinho. Por exemplo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Pode ser uma voz audível ou uma voz bem baixinha. Ou sem voz nenhuma, só labializando. Isso é oração vocal. Quando você faz a oração vocal recolhido, você vai ter que escolher uma das 3 opções. Primeira opção de recolhimento na oração vocal. A sua atenção deve estar na palavra, para você pronunciar a palavra corretamente. Então, o primeiro nível de atenção na oração vocal é você pronunciar de forma bem correta. Ave Maria, cheia de graça. Ou seja, cada palavra que você pronuncia, você está atento àquela palavra. Você já reparou que às vezes a gente engata e a gente se distrai? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Entende? A sua atenção não está na palavra que você está pronunciando. Isso não é recolhimento. Entendeu o padre, sim ou não? Então, o primeiro nível de recolhimento é você fazer um esforço de voltar para dentro de si e pronunciar aquela oração vocal, dizendo cada palavra sem perder nenhuma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Perdi nenhuma palavra. Eu consegui prestar atenção em todas as palavras. Pronunciei corretamente e ouvindo, consciente, cada palavra que eu disse. Se eu repito palavra sem nem saber a palavra que eu estou falando, eu não estou rezando. É um papagaio. Ok? Segundo nível de atenção da oração vocal. Esse é mais profundo. É você ter a atenção no significado, no sentido das palavras que você está dizendo. Isso é mais exigente. Quando você reza assim, Pai nosso que estais nos céus. O segundo nível de atenção exige o seguinte, você prestar atenção no que significa Pai. O que é que significa a palavra Pai? E Pai Nosso? O que é que significa estais nos céus? O que é que significa santificado seja o vosso nome? Ou seja, você estar atento ao significado do que você está falando é mais exigente, porque fora da oração você vai ter que parar e pensar, mas o que é que significa isso? Você vai ter que pegar livros sobre a oração do Pai Nosso, vai ter que pegar catecismo sobre a oração do Pai Nosso, você vai ter que pegar uma palestra sobre a oração do Pai Nosso para entender. Mas afinal de contas, o que é que significa santificado seja o vosso nome? Te pergunto, vem cá, você já rezou Pai Nosso, sim ou não? Explica para mim, o que é que significa santificado seja o vosso nome? O que significa santificar o nome de Deus? Fala para mim. Se você não consegue responder isso, é que você nunca teve o segundo nível de atenção da oração vocal. Você nunca pensou nas coisas que você está dizendo a Deus. Ou seja, você está vomitando palavra para Ele. Sem ter o mínimo de compreensão do que você está dizendo. Da onde eu venho, isso é sinal de algum distorpiozinho. Quando uma pessoa chega falando não tem nada com nada. Uma vez eu estava na igreja, né? Chegou um rapaz para mim e falou assim, olha... Não, essa é engraçada. Esquece, é uma mais engraçada que essa. Eu estava na secretaria, olha que engraçado. Estava na secretaria, a secretária me chamou. Pá, tem uma dona aqui que está precisando de um padre. Tudo bem. Entrou na sala e falou assim, eu preciso de um padre exorcista. Eu falei, por quê? O senhor é exorcista? Eu falei, não, eu sou padre. Mas eu preciso de um padre exorcista. Eu falei assim, tá, mas tá acontecendo uma coisa? Tudo bem? O senhor é exorcista? Eu falei, caraca, meu. Eu falei assim, a senhora conhece o CRAS?
Aí ela, não, eu preciso de um padre exorcista. Eu falei assim, então, a senhora vai lá no CRAS, vai fazer um cadastro, vai passar por uma equipe de apoio psicológico e tudo. Não, o senhor não entendeu. Eu preciso de um padre exorcista. Eu falei, a senhora conhece o CRAS? Ela, não, padre, mas agora a igreja vai se submeter à ciência? Eu falei assim, não é assim. É porque o que acontece? Primeiro, a gente passa lá no CRAS, faz um cadastro. Você conhece o CRAS? Não, mas eu sou exorcista. Eu sou padre, minha filha. Porque eu estou possuída. Eu falei assim, meu Deus. A senhora está possuída? Estou possuída. Eu falei, nossa. Eu leio a Bíblia. Eu falei, que bom. Que bom. E eu estou possuída pelo Espírito que fala na Bíblia. Eu falei assim, meu Deus. Mas a senhora conhece o CRAS? Não, padre, o senhor não está entendendo. Eu leio a Bíblia, eu li. Aquele espírito que está na Bíblia me possuiu e eu preciso de um padre exorcista para tirar esse espírito de mim. Eu falei, que espírito é esse, dona? Ela, o Espírito Santo. Eu falei, ai! Minha filha, no CRAS, filha, no CRAS, é lá. Se você não for, eu vou te levar lá. Ou seja, chega uma pessoa falando nada com nada, meu filho, você leva no hospital psiquiátrico, entendeu? Para onde eu vou levar você que está rezando coisa nada com nada? Você está rezando, você nem está sabendo o que você está rezando. Você não está sabendo o sentido das palavras que você está pronunciando a Deus. Está entendendo o mistério? Esse é o segundo nível de atenção. Tem um terceiro, que é mais exigente do que esse. O terceiro nível de atenção da oração vocal não é da palavra nem do sentido, mas é da presença. Quando nós rezamos, nós estamos na presença de Deus. E, portanto, eu deveria rezar a Ave Maria na presença de Deus. O Pai Nosso, com a atenção na presença dele. Agora, como é que eu vou ter atenção na presença de Deus que ali está, se eu não consigo ter atenção na palavra que eu pronuncio? Prestar atenção na palavra que sai dos seus lábios é mais fácil do que prestar atenção na presença de Deus, porque Deus você não vê. Deus você não está sentindo. Agora, a palavra você ouve. A palavra você pronuncia. Então, o que acontece? O recolhimento, que é o primeiro elemento exigido para que a oração seja eficaz, ele se dá nesses três níveis. E se não tiver nenhum desses três níveis, a nossa oração ela não foi eficaz, não foi suficiente. Por isso, o que nós deveríamos fazer? Ao nos colocarmos em oração, fazer todo o esforço possível para a nossa atenção estar ali, naquilo que nós estamos fazendo, em um desses três níveis. É por isso que Jesus diz assim, quando fordes orar, entra no teu quarto, tranca a porta atrás de você e ora ao teu Pai no oculto, porque ele vê o oculto. O que é que significa trancar a porta atrás de você e entrar no quarto? Significa você entrar naquele lugar onde ninguém te incomoda, ninguém tira a sua atenção. Ora, você vai rezar e não põe atenção em Deus porque você está desatenta. Essa desatenção é porque você deixou a porta aberta. Você deixou entrar dentro do quarto, que é o íntimo do seu coração, as preocupações, as aflições, determinados apegos. Quando nós rezamos, nós descobrimos aquilo que o nosso coração está apegado. Porque a hora que você vai rezar, o coração foge para aquela coisa. Você vai rezar, o coração foge para aquela coisa. Aquela coisa está te atrapalhando. Aquela coisa está te tirando de Deus. Então, trate de renunciar àquilo. Ai, padre, obrigado, graças a Deus. Toda vez que eu rezo, meu coração vai para o meu marido que eu estou preocupada com ele. Já que é para renunciar, ótimo, eu vou embora de casa. Não! Tem coisa que você renuncia arrancando e jogando fora. Tem coisa que você renuncia aceitando a coisa como ela é. O seu marido é o tipo de coisa que vai ter que aceitar ele. A tua esposa é o tipo de pessoa que você vai ter que aceitar. Ou fazer o quê? Você que escolheu.
Te vira nego, não mandei casar. Olha eu, e não sou bobo nem nada, escolhi a melhor, a melhor parte. Brincadeiras à parte. Existem coisas que nós vamos ter que arrancar da nossa vida, más amizades, lugares indecentes, maus hábitos. Essas coisas nós vamos ter que arrancar. Tem coisas que nós vamos ter que aceitar como ela é. O marido, a sogra. Entendeu? Né? Sei lá. O nosso corpo. A nossa velhice. Paciência, fazer o quê? Dá para mudar? Tem como fazer uma plástica, né? Tem como fazer um peeling? Não, não dá, padre. Isso aqui nem massa corrida dá jeito. Então tá tudo bem. Se reconcilie, entende? Tá tudo bem. Ótimo. Então, o primeiro critério para a oração ser eficaz, nós já dissemos, é o recolhimento. Qual é o segundo? A humildade. Sem humildade, nós não iremos rezar de maneira eficaz. O que é que significa humildade? Significa reconhecer quem Deus é e reconhecer quem nós somos. Bom, para isso é muito fácil. Quem Deus é? Deus é tudo. E nós? Nós não é nada. Deus falou para Catarina de Sena: Catarina, você é aquela que não é. Eu sou aquele que sou. É isso. O problema é que nós achamos muita coisa. Entende? As pessoas fazem para nós um grande desserviço. Elas ficam nos bajulando. Elas ficam nos mimando. Ai, como você é maravilhosa, você é linda. A gente acredita. É ilusão. Nós somos nada disso. Entende? Nos coloquemos em nosso lugar. Santa Catarina de Sena, se você quisesse ser amiga dela, você tinha que criticar ela. Catarina de Sena não, Santa Teresa d'Ávila. Se você quisesse perder a amizade de Santa Teresa d'Ávila, elogiasse ela. Começava a elogiar ela, você vai, chega, tá bom, vai lá, senta lá, Jéssica. Ou seja, as pessoas que nos criticam nos fazem um bem muito maior do que quem nos elogia. Porque quem fica nos bajulando, nos elogiando, fica inflando nosso ego, orgulho, entendeu? Daqui a pouco a gente está se achando a bala que matou o cão, a última Coca-Cola do deserto, entende? A última rosquinha do pacote. Cara, ilusão. Quer saber quem você é? Faz assim. Imagina você daqui 100 anos. Consegue imaginar? Não, né? Morreu, né? Você é isso. Quer saber quem você é? Me diz onde você estava 100 anos atrás. Não estava, né? Você não entendeu nada. Quer saber quem você é? Faz assim. Vai lá no cemitério e veja a cova que recebeu o defunto há 1 semana atrás. Vai lá e abre aquela cova, desenterra aquele defunto e abre o caixão. Pronto. Não vai fazer isso, é um crime, né? Não pode fazer isso, tá bem? Mas se você fizesse uma coisa dessa, sabe o que você ia ver? Ia ver carne podre sendo comida por verme, bigato saindo do olho, do nariz, da orelha, rato entrando pela barriga e saindo pelas costas, barata correndo tudo em cima. Meus filhos, nós somos isso. Já pensou que você vai morrer? Você vê, né? Gente que nunca morreu está morrendo. Vou morrer. Uma vez eu fui no velório, entrei na sala de velório, um senhorzinho, 90 e tantos anos. Falei, rapaz, uma vida longeva. Saí da sala de velório, entrei na sala do lado. Saí de uma salinha, né? Entrei na do lado, para fazer exéquia também. Uma criança, 12 anos de idade. Morreram no mesmo dia. Um velho de 90 e tantos anos e uma criança de 12. Quando será nós? Sei lá. Ou seja, ser humilde é isso, nos colocarmos ao nosso lugar. Nós não somos nada.
Nós somos completamente dependentes de Deus. Precisamos dele. Por isso, somente quem é humilde reza. Por que você não reza? Ah, padre, eu não rezo porque é muito corrido. Não, é porque você é orgulhoso. Você é orgulhosa. No fundo, você julga que vai dar conta sem Deus. Por isso que a gente não reza. Entende? Terceiro elemento para a eficácia da nossa oração. Confiança. Ora, a humildade me faz reconhecer que Deus é meu papai. E eu sou seu filhinho, sua filhinha. Se Deus é meu papai, eu preciso confiar nele. Por isso, quando nós rezamos, nós devemos confiar que Deus irá nos socorrer. Isso significa o seguinte: se você pediu a Deus auxílio, não queira fazer por conta. Ou seja, muitas vezes o que nós fazemos? Ah, Deus me ajuda. Aí eu vou lá e fico fazendo o meu jeito. Mas que falta de confiança é essa? Que precipitação é essa? Que ansiedade é essa? Deus, Ele vai nos socorrer, mas não é do nosso jeito e nem no nosso tempo. Por isso, a confiança vem acompanhado do quarto elemento, a perseverança. Ou seja, quem é humilde reza de maneira confiante, porque sabe que Deus me ouve, Ele é meu Pai. Quem reza de forma confiante persevera, porque sabe que Deus vai me atender. A perseverança nos faz suportar as demoras de Deus. Vem cá, Deus às vezes demora, meus filhos. Padre, por que Deus demora? Uai, você acha que é fácil conceder a graça que você precisa? Vamos lá. A tua vida é uma graça, sim ou não? Você já parou para pensar o que Deus teve que fazer para ter você? Imagina que naquele dia feliz que papai conheceu mamãe e teve você. Imagina que naquele dia o papai tivesse tido uma caganeira e não tivesse ido para o encontro com a mamãe. Ia ter você? Até isso Deus teve que cuidar, entendeu? Ou seja, Deus teve que mover o universo inteiro para que papai conhecesse mamãe e conhecendo mamãe tivesse você. Ou seja, Deus, para conceder as graças que nós necessitamos, Ele precisa mover uma série de causas. Não é simplesmente, ah não, Deus, vai lá e converte meu marido. Não é só um passe de mágica, um pozinho de pirlim-pim-pim, uma macumbeira, opa, pum, aí converteu. Não. Deus não faz as coisas pela metade, meia boca. Deus faz a coisa por inteiro. Quando faz, faz com grandeza. Por isso existem as demoras de Deus. Existe uma série de outros elementos para que aquela graça possa acontecer. Por isso nós precisamos perseverar. A nossa hora vai chegar. Não importa se é 1 ano, 2 anos ou 10 anos. E mais, existem graças, meus filhos, que para Deus nos conceder, nós precisamos merecer elas, no sentido seguinte, desejar elas. Às vezes nós pedimos coisa que a gente nem está querendo muito. É coisa importante, mas a gente nem quer muito. Deus demora, que é para crescer o desejo. Para que quando Ele der aquilo, nós saibamos valorizar. Você já viu pessoa que recebe coisa de mão beijada e então não valoriza aquilo? Pega uma criança mimada que recebe tudo de mão beijada. Nunca valoriza os trem que ganha. Tudo quebrado os brinquedos, tudo jogado, tudo sucateado. Por quê? Ganhou de mão beijada. Não teve nenhum esforço para ter aquilo. Aí despreza. Você acha que Deus vai nos conceder graças maravilhosas para nós desprezarmos essas graças? Claro que não. Por isso, existem as demoras de Deus, para crescer em nós o desejo, para que crescer nesse desejo, quando eu receber aquela graça, eu saiba valorizar aquilo. E mais, as demoras de Deus mostram que quem realiza aquela graça é Deus e não eu. Se Deus, no primeiro pedido, Ele já concedesse, bom, então Deus está no meu controle, não eu no controle dele. É pedagógico as demoras de Deus. É educativo. Saibamos sofrer as demoras de Deus. O último elemento da oração para ela ser eficaz, a resignação. Uma oração humilde, confiante e perseverante tem que ser resignada.
O nosso papai não tem problema nenhum em dizer não para você. Você pode fazer showzinho, você pode sapatear, pode descabelar, pode fazer chilique, o que for. O nosso pai não tem problema nenhum em dizer não. Mas eu quero. Não. O senhor é bobo. Eu disse não. Não é não. Ou seja, existem coisas que Deus não irá nos conceder. Padre, eu rezei tanto pro Joãozinho largar da namorada e casar comigo. O Joãozinho casou com ela. Deus não quis te dar essa graça. Aceita. Padre, eu rezei tanto para poder passar naquela vaga e aquela pessoa que é a minha pior inimiga passou na vaga. Deus não quis te dar, quis dar para ela. E aí, vai brigar com Deus? Deus quis dar para o seu inimigo e não quis dar para você. Você vai brigar com ele? Resignação significa o seguinte: o meu pai sabe o melhor para mim. Eu achava que era uma coisa boa aquela vaga. Mas hoje, 3 anos depois, o cargo que eu ocupo é muito melhor do que aquele. Um cargo que eu nunca sonhei nem imaginava. Que me dá a possibilidade de servir a Deus melhor. De cuidar melhor da minha casa. Que se eu tivesse naquela vaga, eu não teria essa oportunidade. O meu pai sabia o que era melhor para mim. Que bom que ele disse não. Entendem isso? Resignação significa isso. O meu pai sabe o melhor para mim. Se ele concedeu, amém. Se ele negou, a amizade é a mesma. Amém também. Certo? Pois bem, esses são os critérios, minhas filhas, para a oração vocal. É assim que nós fazemos oração vocal. Certo? Tendo dito isso, vamos aproveitar o tempo que nos resta para falarmos um pouquinho sobre a meditação. A meditação, ela abarca todos esses elementos da oração vocal e acrescenta outros elementos, certo? Então, o segundo grau de oração, que é chamado meditação, se realiza da seguinte maneira. Vamos lá. Se a oração é uma elevação da alma a Deus, para pedir as graças, para louvá-lo, adorá-lo, render-lhe graças, a meditação será essa mesma elevação da alma, e nós já entendemos o que é elevação da alma, é voltar a nossa atenção para Deus. Já entendemos onde está Deus. Deus está no íntimo da alma da pessoa justa. Já entendemos que essa atenção ela passa pela palavra, o sentido e a presença. Agora, na meditação, juntando tudo isso, o que é que eu vou fazer? Ao elevar a minha alma a Deus, eu irei utilizar a minha inteligência para conhecer os mistérios de Deus. Eu irei utilizar a minha inteligência para investigar o sentido mais profundo das verdades que Deus me revela. Eu irei conhecer os segredos de Deus. Como é que nós fazemos isso? De maneira prática. Primeiro vamos definir a meditação. O padre Roio Marim, em um livrinho chamado Teologia da Perfeição Cristã, ele diz assim: a meditação consiste na aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural, a fim de nos convencermos dela e nos mover a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Então vamos por parte. Primeiro, a meditação consiste na aplicação racional da mente. Aplicação racional da mente significa a elevação da alma, ok? De uma maneira mais racional, de uma maneira onde eu tento fazer um esforço de compreensão. Não é só o esforço de atenção. Na oração vocal, é um esforço mais de atenção do que de compreensão. Na meditação, o esforço é, além da atenção, de compreensão. A tônica, a ênfase está na compreensão. O esforço que eu vou fazer é de compreender. Eu quero compreender algo. O que eu quero compreender? Uma verdade sobrenatural. Padre, o que é uma verdade sobrenatural?
É aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que aconteceu na Bíblia são verdades sobrenaturais. São as verdades que Deus nos contou. Quando eu abro o catecismo, lá nós temos verdades sobrenaturais. Quando você pega um livro de espiritualidade, lá nós temos verdades sobrenaturais, ou seja, aquilo que Jesus nos contou, aquilo que ele fez. Então, a meditação vai ser eu pegar a minha mente, a minha atenção, como quem quer compreender algo e você vai fazer um esforço de compreender uma verdade sobrenatural. Qual verdade, padre? Aqui nós podemos escolher a verdade, que nós vamos tentar compreender. No seu caso, você não precisa escolher. Por quê? Eu já escolhi para você. Lá no seu exercício da consagração, a cada dia tem um texto previamente selecionado com uma verdade divina para você compreender. Tá me entendendo, sim ou não? É claro que aquele texto não foi escolhido por mim, no sentido de que o tema foi escolhido por São Luís Maria Grião de Montfort. O texto que está lá não foi escrito por ele, mas foi escrito por um outro padre que compilou aqueles textos. Então, lá no seu exercício, você tem lá o início, as orações para todos os dias, lembra disso? E logo na sequência tem lá um tema de meditação para aquele dia, que é um parágrafo de mais ou menos uma meia página, alguma coisa nesse sentido. Não é tão extenso, também não é tão curto. Ok? Então, ali está a verdade que você vai ter que compreender. Então, a meditação, ela é a aplicação da sua inteligência, da sua mente, como quem quer compreender, por isso vai ter que pensar sobre aquilo, você vai ter que fazer um esforço de compreensão. Nossa, o que é que significa isso? Nossa, eu não entendi. Mas o que é esse elemento? O que é aquela coisa? Ah, tá, entendi. Mas o que isso tem a ver com aquilo? Ah, é que aquilo é causa disso. Ah, tá, mas quem que fez isso? Ah, mas para que é isso? Isso é um esforço de compreensão. Quem aqui já tentou ou já fez algum estudo um pouco mais exigente sabe o que é isso. O esforço de compreensão, sim ou não? Ok? Consiste na aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural, a fim de nos... Ou seja, qual é a finalidade? Para que eu vou fazer isso, padre? A fim de nos convencermos dela. As verdades sobrenaturais, eu preciso me convencer delas. Elas não são auto-evidentes, meus filhos. Imagina o seguinte. Imagina que você tem uma filha menina, ok? Imagina que a sua filha menina, com 13 anos de idade, ela chega em casa grávida. E aí você fala assim, filha, você está grávida? Sim, mamãe, estou grávida. Mas minha filha, como foi acontecer isso? Quem é o pai dessa criança? Não, mamãe, eu estava no meu quartinho, rezando. Hã? Aí apareceu um anjo. Aí ele falou que ia ser mãe. E aí eu fiquei grávida. É do Espírito Santo. O que você faria com essa menina? Sabe o que eu faria? Primeiro eu ia levar no psicólogo para ver se ela tem um problema mental. Descobrindo que ela não tem um problema mental, eu ia dar uma surra. Ou seja, não é razoável isso. Não é compreensível uma verdade como essa. E, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu com Nossa Senhora. E você não interna Nossa Senhora e nem sente vontade de dar uma surra nela. Por que você está convencido que, de fato, em Nossa Senhora, se deu desta maneira? Porque em algum momento da sua vida, se é que você está convencido disso, pode ser que não esteja, é porque em algum momento da sua vida você parou para pensar sobre isso. E quando você parou para pensar sobre isso, você aplicou a sua mente de forma racional nesta verdade sobrenatural para que você pudesse se convencer dela. E não só se convencer dela, mas amar esta verdade.
E não só amar essa verdade, mas praticá-la, ou seja, defender ela. E tudo isso aconteceu com a ajuda da graça, ou seja, a ajuda do Espírito Santo. Sabe quem te convenceu? Não foi autossugestão, não foi mamãe e papai te convenceu, não foi o padre. Quem te convenceu disso foi o Espírito Santo, que durante a sua oração iluminou a tua inteligência, te mostrando a evidência de que é isso mesmo, foi assim que aconteceu. E mais, esse mesmo Espírito que te convence, ele te move a amar aquela verdade. Ou seja, na meditação, o Espírito Santo de Deus é derramado em nosso coração para que nós nos convençamos das verdades sobrenaturais que não são autoevidentes, que não são tão fáceis de ser críveis, não são tão razoáveis. E não só o Espírito Santo nos convence dessas verdades, como nos move a amar essa verdade e praticá-la. Por exemplo, como é que um jovem vai viver a castidade no namoro? Não é razoável você viver a castidade no namoro. Porque quando você entra na adolescência, os hormônios eles começam a agir e você fica à flor da pele. E a coisa mais, aspas, normal e natural é satisfazer aquele desejo. Por que você não vai satisfazer aquele desejo? É só se você meditou sobre a verdade sobrenatural acerca da sexualidade humana, que ela foi feita por Deus para um desígnio divino. Se você não medita sobre a castidade, você não se convence dela. Se você não se convence da castidade, você não vai amar a castidade. Se você não amar a castidade, você nunca vai praticar a castidade. Ou seja, a meditação consiste na aplicação racional da mente a uma verdade sobrenatural, a fim de nos convencermos dela, nos mover a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Agora, você quer que o seu marido seja fiel a você, mas ele não medita? Você quer que você, esposa, seja fiel ao seu marido e você não medita? Você quer ser mais paciente? Padre, eu estou muito estressada, gritando. Tá, mas você medita? Porque se você não meditar sobre a paciência, você nunca vai se convencer da importância da paciência, nunca vai ser movida a amar a paciência e praticar ela. Não tem como. A meditação é a oração por excelência que gera profunda modificação na nossa alma, para dispor o nosso coração a se conformar com as verdades sobrenaturais. A meditação para nós, minhas filhas, é coisa de vida ou morte. Se nós não meditarmos, a coisa não funciona. O que acontece na meditação, padre, que nós os convencemos dessa verdade? Quando você foi batizado, você recebeu 3 virtudes. Uma virtude chamada fé, a outra virtude chamada caridade e a outra virtude chamada esperança. A fé, a esperança e a caridade são as virtudes teologais que nos fazem capazes de conhecer Deus, a fé, esperar em Deus, a esperança, e amar Deus, a caridade. Essas virtudes teologais estão na nossa inteligência, a fé, na vontade, a esperança e a caridade. Essas virtudes teologais, elas potencializam a minha inteligência para que a minha mente seja capaz de conhecer a verdade sobrenatural. A esperança e a caridade potencializa a minha vontade para que eu deseje Deus, a esperança. O ato de esperança é um ato no qual eu desejo Deus, onde eu coloco toda a minha esperança, ou seja, a minha confiança em Deus, e não na minha força, nos homens, nem nada mais, apenas em Deus. E a virtude da caridade é o que me faz me unir a Deus. A caridade é o amor de união, que une a minha alma a Deus, aquela alma que desejou Deus e buscou Ele. Essas 3 virtudes teologais, elas são exercidas aonde? Na meditação. Todas as vezes que eu medito, eu estou praticando a fé, a esperança e a caridade. Problema: a fé, a esperança e a caridade só serão praticadas se, na minha oração, eu for capaz de elevar a minha mente a Deus, de uma maneira racional, como quem quer compreender as coisas,
me debruçando sobre uma verdade sobrenatural, a fim de que eu me convença dela, eu ame ela e eu pratique ela. Vocês entenderam o que é a meditação, sim ou não? Padre, como é que faz isso? Qual que é o passo a passo da meditação? Então vamos lá. Alguns desses passos você já fez, que é você separar o texto da meditação, você já sabe que você vai meditar, porque já está lá nos exercícios. Você já escolheu o lugar para rezar, você já está fazendo exercício, você já está rezando em algum lugar. Você já tem um horário de rezar, você já estabeleceu isso na sua rotina. Então tudo isso faz parte do processo da meditação. Agora vamos ver o que nós fazemos na meditação na hora que você começa a rezar. Então vamos lá. Deixa eu só dar um passo atrás. Antes de ir para a oração, seria bom que você lesse o texto antes, tá? Quanto tempo antes, padre? Seria bom que você lesse no dia anterior. Então vamos supor que você vai meditar amanhã, terça-feira. Hoje, segunda-feira, seria bom você ler o texto de amanhã. Por que seria bom você já ler o texto hoje? Para você resolver alguns problemas. Primeiro problema que você resolve, um problema de linguagem. Existem palavras que você não conhece o significado, você vai ter que procurar um dicionário. Ok? Segundo problema que você resolve é um problema chamado vácuo de imagem. Se você ler lá no texto que Nossa Senhora apareceu em cima de uma... em Fátima, é uma azinheira, não é isso? Então tá lá, você lê o texto. Nossa Senhora apareceu em cima de uma azinheira. Pergunto, você já viu uma azinheira na sua vida? Então, você não vai conseguir acessar essa informação. Ou você entra no Google Imagens e procura uma azinheira, ou então na hora que você ler aquilo, você não sabe o que aquilo significa. Não serve você imaginar Nossa Senhora em cima de um pé de manga. Não foi em cima do pé de manga que ela apareceu. Não foi em cima de um pingo de ouro. Vocês já viram pingo de ouro? Pingo de ouro? Como você chama? Aqueles arbustozinhos que servem de cerca viva, assim. Eu conheço como pingo de ouro. Como chama aquilo? Tá, pronto, não sabia o nome daquele negócio. Chama pingo de ouro. Bom, pelo menos de onde eu venho. Não sei se aqui tem outro nome. Então não serve você imaginar Nossa Senhora em cima dessas coisas. É em cima de uma azinheira. Então você ler o texto antes, você vai perceber que tem palavras que você não sabe o significado e tem palavras que se referem a coisas que você nunca viu. Você vai lá e lê o texto, o Salmo, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam. Pergunta, você já viu um monte de Sião? Não serve o Morro de Santo Antônio. Não serve. O Monte de Sião é o Monte de Sião. Ou você coloca lá no Google Imagens, Monte de Sião, então você não consegue acessar a informação que está no texto. Entenderam isso, sim ou não? Terceiro problema que você resolve lendo o texto antes, curiosidade. Quando você estiver rezando, ali não vai ter espaço para curiosidade, você vai ter que rezar. Você vai ter que voltar a atenção para Deus. Então, se surge uma curiosidade, não vai dar para parar e pesquisar. Ok? Então você já resolve todos esses problemas antes. Ok? Um passo à frente, vamos para a oração. Você entrou lá no seu lugar de oração, na sua capela, na igreja, no seu quarto, enfim, no lugar que você reza. Você vai fazer o sinal da cruz, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Primeira coisa que você vai fazer, você vai tomar consciência da presença de Deus. Ou seja, você vai se colocar na presença de Deus. Como é que faz isso? É só você tomar consciência de que Deus está ali. Deus está aqui, amém. Ele me vê, me ouve. Existem orações para isso. A Opus Dei tem uma oração muito bonita. Creio no Jesus, que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, enfim. Segunda coisa que você vai fazer, tomar consciência de você. Ou seja, essa presença é a presença de Deus, mas também é uma presença sua. Como é que você está? Padre, hoje eu estou triste, então não quero uma oração de alguém alegre. Hoje eu estou alegre, não quero a oração de alguém melancólico. Ah, hoje eu estou com medo, não queira a oração de alguém corajoso. Você vai rezar do jeito que você está. Entendem isso? Pois bem. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai se colocar na presença de Deus e vai tomar consciência da presença dele, mas também da sua presença. Segundo passo, a segunda atitude, você irá
fazer um pequeno ato de contrição. O que é ato de contrição? Você vai pedir perdão a Deus. Porque se você está na presença dele, bom, ele é teu Deus. Ato de contrição não é exame de consciência. Ato de contrição é pedido de perdão. Você pode falar assim, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Tá massa. Você pode rezar o Confiteor. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs. Tá ótimo. Você pode falar espontaneamente, Deus, sou pecador miserável, salva nós. Tá lindo. Pede perdão para Deus, é só isso. Um ato de contrição. Ok? Terceira coisa que você irá fazer depois do ato de contrição. Você vai fazer uma súplica à Nossa Senhora, ao seu anjo da guarda, ao seu santo de devoção para te ajudar. Vai pedir para toda a corte celeste vir em teu auxílio para você conseguir rezar. Vai pedir ao Espírito Santo que venha em teu auxílio. Ok? Tendo feito essas coisas, você vai fazer o seguinte, quarta coisa. Você vai ler o texto. Como é que você vai ler esse texto? Você vai ler ele de forma lenta e pausada. O ideal é que você lesse ele pelo menos 3 vezes. Se você leu ele de forma bem lida na noite anterior, basta que você leia uma única vez. Mas o ideal é que você lesse pelo menos 3 vezes. Vai depender do tempo que você dispõe para a oração e daquilo que você fez no dia anterior. Se fez a lição de casa, uma vez que você lê já é suficiente. Você vai ler com muita atenção. Lembra da atenção, da palavra, do sentir e da presença? Você vai ler desse jeito. Prestando muita atenção na palavra, no sentido das palavras e na presença de Deus que está ali. Depois que você ler, você vai ter que fazer um esforço de imaginação. O que é que significa isso? Você vai ter que imaginar aquela coisa. Quando é narrado um fato histórico, é mais fácil. Por exemplo, se você vai meditar a flagelação de Jesus, é mais fácil você imaginar aquilo. Imaginar Jesus atado à coluna e sendo flagelado. Mas quando são coisas que não são tão concretas, palpáveis, é um pouco mais difícil. Mas você precisa fazer esse esforço de imaginação. Ok? Então, é aquele negócio. Se você leu lá, então Nossa Senhora apareceu em cima da azinheira. O que você tem que fazer? Você tem que imaginar Nossa Senhora em cima da azinheira. Por isso que era importante você ter pesquisado a imagem antes. Ok? Então você vai fazer o esforço de imaginar aquela coisa que você leu. Se você teve dificuldade de imaginar, ou é porque no dia anterior você não fez a lição direito, pesquisando as imagens, ou porque você tem que forçar um pouquinho mesmo a imaginação. Faz um esforçozinho, ok? Não precisa imaginar um filme de Hollywood, ok? Basta que você imagine de forma suficiente que você veja aquilo e não uma outra coisa. Então, por exemplo, se o texto diz assim, então o anjo se aproximou de Maria e disse, ave cheia de graça. Você não pode imaginar o anjo se afastando. Se falou aproximando, é aproximando. Mas você não precisa ver o anjo desfilando de sandália, os ventos balançando e ave cheia de graça. Não, entendeu? Ou seja, a imaginação tem que ser suficiente para você imaginar a coisa como ela é. E basta. Tem pessoas que têm imaginação que têm contornos mais ricos. Tem pessoas que têm imaginação contornos mais pobres. Seja como for, se o texto está dizendo, sei lá, um cavalo, não é um pônei. Se é um urso, não é um coala. Ou seja, tem que ser a coisa exata. Terceiro passo, você leu, você imaginou. Agora você irá fazer o esforço da consideração. Ou seja, você vai agora tentar entender o que está acontecendo. Você vai pegar o texto que você leu, que você formou a imagem, você imaginou ele na sua cabeça. E então você vai tentar compreender aquele texto. Como é que nós compreendemos as coisas? Nós compreendemos as coisas por meio de perguntas. Mas vamos supor que nós vamos meditar esse texto. Vamos supor que
crucifixão, a flagelação de Jesus, Jesus sendo flagelado. O que eu deveria fazer para tentar compreender esse texto? Eu leio, imaginei Jesus atado à coluna, está encurvado, ele está sem camisa, está apenas com uma espécie de calção, e tem um soldado romano que está flagelando ele. Está desferindo golpes a ele. Pronto, essa é a imagem está na minha cabeça. O que eu tenho que fazer agora para tentar meditar? Eu preciso tentar compreender o que está acontecendo. Eu faço isso por meio do quê? De perguntas. Quem é Jesus? De quem é esse sangue? Quem é esse soldado? Por que ele está batendo em Jesus? Por que Jesus está deixando ele bater nele? Por que Jesus ele não está reclamando? O que é que Jesus está pensando agora? O que é que significa esse sangue derramado? Por quem esse sangue está sendo derramado? Essas perguntas é a meditação. Essas perguntas, você só consegue elaborar elas se você tiver a imagem na sua cabeça. Você só consegue elaborar essas perguntas se a imagem estiver na sua cabeça, se antes você lê o texto. Leitura, imaginação, a compreensão. Depois que você faz essas perguntas e você começa a responder elas, você vai notar que a sua inteligência começa a entender aquilo ali. Nossa, é Jesus que está ali. Mas quem que é Jesus? Jesus, ele é Deus. Mas você tem certeza que ele é Deus? É claro que ele é Deus, porque faz 2000 anos que o Pai tinha prometido o Messias. E todas as profecias se cumpriam nele. Nossa, mas ele é Deus. Sim, ele é Deus, ele fez milagres. E por que aquele homem está batendo em Jesus? Porque quando nós estamos no erro, na maldade, nós ofendemos Deus. Nós judiamos de Deus. Por que Jesus não faz nada? Por que Jesus não pega o chicote da mão daquele homem e mata aquele homem? Porque no coração de Jesus existe um amor infinito que é capaz de suportar as nossas ofensas e retribuir com amor. Nossa, todas as vezes que eu peco, eu faço isso com Jesus. Eu não quero mais judiar de Jesus. Eu não quero mais flagelá-lo. Isso foi a meditação. Terminou a meditação, o que aconteceu? Eu compreendi que o meu pecado judia de Jesus. E que ele não revida o meu pecado porque ele me ama e por causa do amor infinito dele, ele é capaz de retribuir aquela ofensa com um ato de amor. Então, quando eu compreendo esse mistério, eu fui movido a conhecer esse mistério, a amar e agora a praticar esse mistério. Então eu posso fazer o último passo da meditação, que é um diálogo, um colóquio com Jesus. Oh, meu Jesus, eu não quero mais te ofender. Eu não quero mais te flagelar, Jesus. Por isso, me dê força para não pecar mais. Eu não quero nunca mais, Jesus, pegar esses flagelos, esses chicotes e te golpear. Me dê força, Jesus, para que eu possa resistir a toda a maldade que tem no meu coração. E eu possa pagar o seu amor com amor. Ou seja, esse colóquio ele acontece depois que eu fiz a consideração. É um diálogo com Jesus. Esse colóquio, ele geralmente vem carregado de muito afeto, de amor. Porque quando eu vejo a verdade, aquilo move meu coração. Aqui nós terminamos a meditação. Se você fizer esses passos todos e ainda sobrar tempo, por exemplo, tudo isso
decorreu 10 minutos e você separou 30 para meditação. O que você deve fazer? Recomeçar o processo. Recomeça a meditação. Até você completar os 30 minutos. Entenderam isso? Pronto. Isso é a meditação. Esse é o segundo grau de oração. Ok? Então, era isso, minhas filhas, que o padre gostaria de partilhar com vocês hoje. Apesar de não ser um tema ligado diretamente ao tratado, mas é um assunto complementar que nos auxilia aí nos exercícios que nós estamos fazendo. Espero que tenha ficado claro e tenha sido bom, tenha sido de valia aí para vocês, tá bom? Esse auxílio para a oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.